E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Toda vez que o Japão vai tomar uma decisão de encerrar ou começar alguma coisa, geralmente é com 2 dias de antecedência, tá? Para poder dar tempo para os empregadores e as pessoas se prepararem. Então, eles já definiram. Então, eles vão formalizar isso hoje. O que é? Eles vão encerrar o estado de emergência para tudo e todos. Ah, japonês, mas e o estado de quase emergência? A mesma coisa. Por quê? O porquê eu já coloquei a razão ontem nos vídeos. Antecipadamente eu já havia colocado a razão ontem, mas eu vou falar de novo hoje nesse vídeo. Para você que não acompanhou, né, você vai ficar sabendo. Tá, o governo japonês definiu encerrar o estado de emergência, o estado de quase emergência, que vai expirar na quinta-feira, em meio ao declínio constante de número de infecções, disse uma fonte familiarizada com o assunto. Tá, então você vê que realmente saiu na televisão japonesa que o Suga e o Nishimura eles se reuniram ontem, tá, as portas fechadas lá, e definiram a coisa toda. O primeiro-ministro Yoshihide Suga disse que o governo tomará uma decisão formal na terça-feira, levando em consideração as opiniões de um painel de especialistas em doenças infecciosas e outras áreas. Ele não faz isso não, tá? Porque o painel já pediu para ele fazer outros tipos de medida, Por que eu sei disso? Porque o painel ele vem a público. O painel é meio bocudo nesse ponto. Ele fala assim, ó, eu pedi para ele fazer isso, tá? Aí vê se o Suga faz. Ele não faz, porque tem a parte dos consultores, tá? Que tem o Shigeru que toma conta, e tem um outro painel que é o Akita, Takahashi ou Akita, que toma conta. Nenhum nem outro, como é que se fala assim, o Suga dá ouvido para eles, né? Ele só fala, malandramente ele só fala, tanto que tem vezes que o Takahashi Akita ele fica meio puto, ele vem a público e fala assim, eu pedi para ele fazer isso. Vê se ele faz. Nenhuma das medidas. Mas fazer o que, né? Se o governo suspender todas, né, o estado de emergência, será a primeira vez desde 4 de abril que nenhuma dos 47 estados, no caso prefeituras aqui do Japão, estará em estado de emergência ou estado de quase emergência. O número de novos pacientes com coronavírus diminuiu drasticamente, então eu entendo que a situação tem melhorado nesse sentido, disse Suga a repórteres após uma reunião com membros do seu gabinete, incluindo Yasutoshi Nishimura, o ministro responsável pela resposta do coronavírus. Sim, está diminuindo, mas tem muita gente ainda em estado grave, tá, nos hospitais. Mas, pelo que eles estão relatando, Tóquio, que era o lugar mais bravo, já diminuiu para cerca de 30% dos seus leitos, o que é, como é que se fala assim, de bom tamanho. Então está de acordo com a métrica do governo japonês para poder ser retirado. Só que os especialistas estão falando, não retira o estado de emergência agora, porque pode ser que dê uma recaída, porque está ficando frio, e volte a subir esses números antes da virada do ano. Só que o Suga ele tem outros planos, tá? Primeiro, o Suga vai sair do governo, então ele já não está nem aí. Para falar a verdade, já não está nem aí. Segundo, tem aquela parte da revitalização econômica, né? Então eles querem colocar isso de qualquer maneira, tá? Tanto que eu já coloquei numa matéria ontem que já tem 13 estados que já vão começar a implementar isso como teste, né? Entre aspas, teste, tá? Como demonstração. Então, como demonstração, já vão começar a colocar para poder já mostrar para os outros estados como é que a coisa vai ser feita, e nisso vai ser implementado no Japão inteiro o tal do certificado de vacina. Para quem não quer tomar a vacina, o governo já falou, faça o teste PCR para poder comprovar que não tem coronavírus na entrada dos locais. Aí vem a velha pergunta:
Por quanto tempo vai valer o resultado do teste PCR? Ninguém sabe, porque o governo não definiu essas métricas. Então, pode ser que a pessoa tenha que fazer testes após testes após testes, e ninguém sabe quanto que vai valer. A mesma coisa a vacina. Tá? Por quanto tempo vai ser válido a certificação da vacina para poder entrar nos bares, restaurantes, etc. Então fica uma incógnita. Como eu já falei, o governo suga, ele faz as regras, mas ele não faz as regras de forma clara. Então fica assim, esse monte de dúvidas, assim, então gera um monte de interpretação dúbia, infelizmente, né? Vai fazer o quê? Devemos continuar a ser extremamente cautelosos e reduzir as restrições gradualmente, inclusive para as refeições, disse Suga, que logo deixará o cargo de primeiro-ministro. Ele já não está nem aí. No estado de emergência, as pessoas são instadas a evitar áreas lotadas, enquanto os restaurantes são solicitados a fechar às 20 horas e não servir bebidas alcoólicas. Aonde que eu moro, ele já não estava respeitando mais, tá? Era um ou outro que estava fechando 8 horas da noite, tá? No começo, quando começou a ter o estado de emergência, eu até fiz um vídeo para poder mostrar para as pessoas se elas estavam cumprindo ou não os estabelecimentos aqui do Japão, pelo menos da área onde que eu moro. Agora no final eu já não quis nem gravar, porque o negócio descambou de uma tal forma que ia passar até revolta. Então melhor, larga a palavra, porque de sentimento ruim já basta as matérias falando: fulano matou, fulano foi esfaqueado, isso e aquilo. Não, chega. Vamos tentar evitar esse monte de energia ruim, como é que se fala. Tóquio se juntou a Okinawa para se tornar sujeita à declaração de emergência em 12 de julho e permaneceu sob a medida durante as Olimpíadas e Paralimpíadas, realizadas com pouco ou nenhum espectadores nas instalações dos Jogos. As demais áreas foram colocadas sob medida em agosto, sim, foi gradualmente. As infecções em todo o país atingiram um pico de cerca de 25 mil infectados por dia em agosto, desencadeadas pela variante Delta, altamente contagiosa, mas desde então estão diminuindo continuamente. Eu vou ressaltar um negócio que eu até comentei com minha esposa. Se vocês pegarem os números e pegarem o sistema de infecção, repara, pelo menos aqui no Japão, tá? Nos outros locais, nos outros países, no Brasil, assim, eu não tenho acompanhado, então não sei te falar. Mas aqui no Japão, uma coisa que é meio estranha, que quando começa a dar um boom, ele dá um boom de uma vez em vários estados. Que não é uma coisa assim meio que gradual. Sobe um estado fica abaixo, daqui a pouco o estado começa a subir. Não, começa assim, dá um boom assim, puf, de uma vez. E na hora que começa a cair tudo igual. Despenca tudo igual. Todos os estados despencam iguais. Não fica assim, um estado com muito infectado, aí o outro estado vai diminuindo gradualmente, aí depois o outro estado diminui, aí depois o outro... Não, parece que diminui tudo de uma vez. Parece que o vírus é programado. Um negócio assim muito estranho, se você parar para pensar. Dá uma variação de um estado para o outro assim, muito baixa. Umas coisas assim bem loucas, se você pegar para analisar. Pelo menos aqui no Japão, tá? Você vê que Tóquio estava aquele boom, o Japão inteiro deu aquele boom. Tóquio começou a baixar, baixou o Japão inteiro de uma vez. Olha aí. Tanto que Tóquio está numa média de 300 a 500, tá? Da variação por dia. O Japão, que estava com 25 mil, hoje tem uma média de 1.000 e pouco, 2.000. Você vê que baixa de uma vez. Então você vê assim, tem algo muito estranho no ar, mas continuando. Isso foi só uma coisa que eu andei reparando, tá? Por acompanhar o coronavírus todos os dias para poder relatar para vocês como é que estão as coisas, a gente tem que reparar esse tipo de coisa. E nisso você vê que parecem umas coisas meio estranhas, por incrível que pareça. Na segunda-feira, 1.147 casos de infecções foram registrados em todo o país. A capital japonesa confirmou um recorde de 5.773 casos em 13 de agosto.
e registrou 154 casos na segunda-feira, caindo abaixo dos 200 pela primeira vez desde 22 de março. Né? Então você vê que é umas coisas assim meio doideira. Olha o motivo do Suga tirar todo o estado de emergência de todos os locais. Eu falo isso por quê? Porque Hyogo tinha pedido para não sair do estado de emergência. O governador de Hyogo ele pediu, falou: não me tira do estado de emergência porque aqui a coisa está meio degringolada ainda. Mas Suga, quer nem saber. Olha o motivo. Em um desenvolvimento relacionado, o Japão conduzirá um experimento usando a prova de vacinação, no caso a certificação de vacina, né, do coronavírus em estádios de beisebol profissional e futebol, em preparação para diminuir as restrições de capacidade, disse Yasutoshi Nishimura, o ministro da revitalização. O experimento deve ser conduzido em outubro, enquanto o Japão continua observando um declínio constante dos casos de coronavírus recém-relatados, de acordo com os altos funcionários da Nippon Professional Baseball e da parte de futebol J-League, que se reuniram com Nishimura. Din-din, né? Fala assim, se não tiver público, não tem din-din. Gostaríamos de fazer mais ajustes e conduzir o experimento no momento apropriado, disse Nishimura durante uma discussão com o secretário-geral do NPB, Atsushi Ihara, e o presidente da J-League, Mitsuru Murai. Atualmente, o número máximo de espectadores permitidos para os jogos profissionais de beisebol e futebol é de 5.000, em áreas sujeitas do estado de emergência ou quase emergência. Assim que as medidas contra o coronavírus forem suspensas, o limite de eventos esportivos estará aumentado para 10.000. Só que quando aumenta para esportes assim, e shows e eventos, ele sobe também. Tá? Então vai ser, saindo do estado de emergência vai para 10.000. Se a situação permitir, ela está considerando aumentar ainda mais o limite de espectadores, aceitando a prova de estar totalmente vacinado ou com certificado de teste negativo, né, para os eventos. Então, ou você tem um certificado PCR, ou você tem um certificado da vacina. Tá, no caso assim, o famoso passaporte de vacina. Para quem não sabe, o passaporte de vacina pode ser tirado nas prefeituras. É de graça, o governo já falou que é de graça, não cobra nada, só ir lá, né, se você tomou as 2 doses, só ir lá preencher o documento que eles vão emitir isso para você. O governo também planeja realizar uma série de testes a partir de outubro, olha aí, em restaurantes, casas de música ao vivo e outros lugares que costumam atrair grandes multidões em preparação para o relaxamento das restrições. Matéria que eu havia gravado ontem. Já tem 13 estados aqui no Japão que já se declararam querer fazer parte desse teste. Tá, eu dei o nome de alguns, até porque o governo não relatou todos os estados, os 13. Só deram alguns nomes, caso que é Okinawa, Hokkaido, esses 2 eu lembro, e tem mais alguns que eu não lembro, tá? Mas faz parte. Então se preparem, tomem cuidado, que todo mundo sabe, tá, que a vacina ela protege até um certo tanto, só que ela varia de corpo para corpo, não é em todo mundo que traz a proteção. Então peço para você, tá? Continue usando máscara, distanciamento social, porque dependendo com esses experimentos do governo ali, Deus queira que não, mas a coisa pode degringolar de novo. E do jeito que está sendo feito aí, só Deus sabe. Só que quando der a caca, já vai ser um novo primeiro-ministro, tá? O Suga já está fora do governo e já vai ser o novo primeiro-ministro. Então nós não sabemos como será feito o próximo estado de emergência, tá? A forma que o estado de emergência será feito pelo novo primeiro-ministro, quais serão as regras, o que será pedido. Então fica-se uma incógnita nisso também. Então
tome cuidado. Se for o Kono, o próximo primeiro-ministro, praticamente não vai mudar grandes coisas. Mas se for o Takaichi ou o Kishida, não dá para saber, tá? O que os dois fariam em relação ao estado de emergência. Tanto que os dois já falaram que eles são, como é que se fala assim, pretendentes a lockdown. O Kono, ele segue a mesma linha do Suga. Por isso que eu falo assim, que se o Kono entrar, não vai mudar nada, tá? Em relação à parte política. O Kono tem hora que ele é meio radicalzão, tá? É mais radical que o Suga. Só que quando ele estiver lá no poder e os legisladores pegarem no pé dele, ele tende a ceder, como ele já mostrou, como ele já falou antes. Ah, nós não vamos fazer o passaporte vacina porque tem gente que tem alergia e não pode tomar. Não levou uma semana, ele voltou atrás, porque deve ter tomado carcada de alguém, e nisso voltou atrás. É a mesma coisa se ele virar primeiro-ministro, tá? Até porque fala assim, japonês, mas primeiro-ministro é o poder máximo do Japão. Sim, só que na parte política tem poderes acima dele, e se ele não tomar cuidado, eles acabam tirando ele do poder. Foi igual o que aconteceu com o Koizumi. Para quem não se lembra do ex-primeiro-ministro Koizumi, praticamente ele foi tirado do poder, tá? Então já dá para você sacar que existem poderes por trás que são maiores do que o primeiro-ministro. Então se as pessoas não ficarem muito satisfeitas com ele, é questão de tempo para cortar, igual fizeram com o Koizumi, tá? Então tem que se tomar cuidado. Por isso que eu peço para você, tome cuidado, principalmente se você mora aqui no Japão, tá? Questão da sua família, tá certo? Mas é isso aí. Um abraço, até o próximo vídeo e feliz saída do estado de emergência, tá? Que vai terminar na quinta-feira. Um abraço, até o próximo vídeo.